Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos. Meu nome é Márcia Xavier e nós estamos aqui para o nosso resumo da semana do Vem e Segue-me. Esta semana nós estudamos as sessões 67 a 70 de Doutrina e Convênios. Então, na semana passada, nós fomos apresentados para o irmão McClellan, né, que era aquele que queria algumas respostas do Senhor e Joseph recebeu uma revelação onde ele tinha algumas perguntas que ele não tinha falado para Joseph, e o Senhor respondeu todas elas, né? Falar um pouquinho dele porque vai ser importante para essa sessão 67. Esse irmão McClellan, William McClellan, ele era um viúvo, ele tinha praticamente a mesma idade de Joseph, ele era acho que um mês e pouco mais novo só, e ele era um professor muito culto, escrevia muito bem, muito letrado, né? E então, fechar o parênteses dele porque vai ser importante para o que vem agora. Nessa altura, a igreja está com dois centros, né? Ela tem o centro lá em Kirtland, no Ohio, e tem um outro em Independence, lá no Missouri. E lá no Missouri está W. Phelps, que teve a designação de ter uma gráfica, de formar lá uma gráfica. Então, ele tem uma gráfica lá. E essa gráfica está pronta para poder imprimir esses mandamentos, essas revelações que Joseph tem recebido. Um pouquinho antes dessa sessão ser recebida, da sessão 67, no dia 1º de novembro de 1831, Joseph recebeu uma revelação que a gente conhece como a sessão 1 de Doutrina e Convênios. Então, o Senhor chama de prefácio, né, do Senhor para o livro de mandamentos. Então, Joseph havia recebido esta revelação, que seria a sessão 1, né, do livro, e eles estavam aqui conversando sobre a impressão, né, fazer a impressão dos livros. E o Senhor, então, vai falar algumas coisas né, algumas dúvidas que eles têm, vai dar um desafio para eles, muito interessante. Mas a forma como ele começa é tão bonita. Ele começa ali no 67:1 dizendo assim: Eis aqui, escutai, ó élderes da minha igreja, que vos reunistes, cujas orações ouvi, e cujo coração conheço, e cujos desejos subiram a mim. Então, isso aí a gente pode usar para nós, né? Quando a gente vai fazer uma oração, o Senhor pensar nisso, né? Que o Senhor ouve as nossas orações, conhece o desejo dos nossos corações, conhece o nosso coração, né? Então, o Senhor começa dessa forma e vai no ponto do problema, que é o quê? Algumas pessoas, eles acreditavam em Joseph, que era um profeta, que ele recebia revelações, mas eles não estavam satisfeitos com a forma com que Joseph escrevia as revelações. Eles achavam que, porque eles eram muito mais letrados, eles poderiam fazer melhor e que tinham muitas imperfeições ali, que era porque Joseph não tinha tanto estudo. Aí o Senhor, então, vai fazer o seguinte, fala lá no 4. E agora eu, Senhor, vos dou um testemunho da veracidade desses mandamentos que estão diante de vós. Então, por aqui a gente pode até perceber que muitos ali, alguns, né, pelo menos, estavam em dúvida sobre se as revelações que Joseph estava recebendo eram realmente do Senhor, né? Então, tinham as imperfeições dele da escrita e se elas eram realmente do Senhor. E o Senhor, então, que conhece o coração, tinha acabado de falar para dizer, eu conheço o coração de vocês, o desejo do coração de vocês. Então, o Senhor vai falar o seguinte para eles: vossos olhos, primeiro que ele peça testemunho que aquilo é verdade. Todas as revelações que Joseph havia recebido, elas eram verdadeiras. Mas ele fala assim, ó, vossos olhos têm estado sobre meu servo Joseph Smith Jr., e sua linguagem e suas imperfeições vós conheceis, e em vosso coração tendes procurado conhecimento para exprimir-vos em melhor linguagem do que ele. Isto também sabeis. Então, aqui o Senhor está falando assim, vocês que têm
muito mais conhecimento, conhece as imperfeições de Joseph, estão apontando para as imperfeições, né? Estão de olho nele, nas coisas imperfeitas que ele fala, né? Por causa também do pouco estudo que ele tinha em comparação a esses outros irmãos. Aí o Senhor continua: ora, no livro de mandamentos, procurai o menor deles e escolhei o mais sábio dentre vós. Então pega a menor revelação e escolha o mais sábio, o mais inteligente aqui no meio de vós. Aí o 7, o desafio do Senhor. Ou se houver entre vós alguém que produza um semelhante, então sereis justificados de dizer que não sabeis se são verdadeiros. Então, o que o Senhor fala? Escolhe aí um entre vós que seja o mais inteligente, o que escreve melhor, para que ele escreva uma escritura, né? Uma revelação. E quem é escolhido para fazer é esse McClellan, porque ele era o mais capacitado, né? Por ser um professor, escrever bem. E McClellan tenta escrever uma revelação. Lá no livro Santos, na página 143, fala o seguinte: pegando uma pena, o William tentou escrever uma revelação, confiante em seu domínio do idioma. Quando terminou, porém, ele e os outros homens presentes sabiam que o que ele havia escrito não provinha do Senhor. Admitiram seu erro e assinaram uma declaração, testificando que as revelações tinham sido dadas ao profeta por inspiração de Deus. Então, o Senhor deu esse desafio para eles. Então, vocês querem uma prova de que realmente tudo isso vem de mim? Tenta escrever. Tenta fazer igual a Joseph. Não precisa escrever nada muito grande. A menorzinha que tiver aí, tenta fazer. Se vocês tiverem sucesso, vocês podem então dizer, pôr em dúvida se elas são verdadeiras. Mas, se não conseguirem, né? Ali o 8. Se não conseguirdes produzir um semelhante, estareis sob condenação, se não testificardes serem eles verdadeiros. Pois sabeis que nenhuma iniquidade há neles, e o que é justo vem do alto, do Pai das luzes. Ai, que lindo, né? Então, o Senhor falou, se vocês não conseguirem, vocês vão testificar que eles são verdadeiros, né? Que eles vêm de mim, que não há imperfeição, não existe imperfeição neles, né? Porque ele vem do Pai das luzes, que sou eu, Salvador Jesus Cristo. Então, vocês vão testificar disso. E foi o que aconteceu. McClellan tentou, não conseguiu, e sendo muito capaz, né? Ele tinha todo esse preparo para poder escrever qualquer coisa, né? E achou que seria fácil escrever uma escritura, por menor que fosse, e não conseguiu. Então, eu não sei quantos de vocês já tentaram escrever alguma coisa que tivesse um formato de escritura, mas não é fácil, né? Isso aqui, e só aumenta o nosso testemunho de que todas essas revelações, né, vieram realmente do Senhor. O Senhor ditou para Joseph todas essas revelações. E por isso não tem imperfeição nelas, né? Por isso são perfeitas, apesar das imperfeições de Joseph. Aí, uma das coisas que eu gosto, das escrituras que eu gosto desse bloco aqui. No 14, não volteis atrás em vossos pensamentos. Então, da agora, chega, não olhem para trás. Agora é daqui para frente. O que vocês vão fazer daqui para frente? Vão testificar dessas coisas. Então, não olhem para trás, é daqui para frente. Alguns de vocês sabem que eu sou, assim, apaixonada por C.S. Lewis, né? As Crônicas de Nárnia, adoro as coisas que ele escreve. E então, eu não vou poder deixar de falar de um pedacinho desse filme, que é essa coisa de não olhar para trás. Quem assistiu lembra dessa cena onde um dos irmãos, né, chamado Edmundo, que
toma decisões erradas e acaba criando muito problema tanto para ele quanto para o povo, né, de Aslan ali. E ele volta, ele é resgatado por Aslan, ele volta. E essa cena, os irmãos estão saindo de uma tenda, né, e de uma barraca, e eles veem Aslan conversando com Edmundo. O Edmundo está bem cabisbaixo, né, não se sabe qual o teor da conversa, o C.S. Lewis não escreveu, talvez nem ele soubesse qual o teor da conversa entre Aslan e Aslan no livro. Ele é um protótipo assim, do Salvador, ele representa um Salvador, né, como o Salvador Jesus Cristo para Nárnia. E Aslan está conversando com ele. Mas o que eu gostaria de falar é o que acontece depois, quando eles descem da pedra e Edmundo chega perto dos irmãos dele, que estão assim, sabem que ele tomou algumas decisões erradas e tudo, né? Mas Aslan fala assim para eles, eu anotei, o que está feito, está feito. Não precisam falar com Edmundo sobre o que passou. Então agora tem que olhar para frente. O que passou, passou. E ele se torna, por conta disso, ele se torna um grande rei de Nárnia, toda a história é maravilhosa. Mas o Senhor está falando mais ou menos isso para esses irmãos. Tá, o que passou, passou. Então agora é daqui para frente, não olhem para trás mais. Então essa coisa de ficar achando imperfeições na forma que as escrituras estão sendo escritas, ou isso ou aquilo, chega, né? Agora vocês já sabem que é verdade. Então vão daqui para frente, vão testificar de que isso realmente é verdadeiro, né? Então pronto, minha parte de Nárnia por hoje terminou. Vamos lá para a sessão 68. Então, aqui na 67, eles estão discutindo sobre a publicação, né, do livro de mandamentos, que mais tarde vai ser chamado Doutrina e Convênios. Na sessão 68, o Senhor vai falar sobre o padrão dele para escrituras, né? Como é que é o padrão do Senhor para que uma escritura seja, o que o Senhor vê como escritura. E ele começa ali no 3. Este é o padrão para eles que falem como forem movidos pelo Espírito Santo. Então aqui, na verdade, é o padrão para tudo, né? Eles estão indo pregar. O Senhor está designando esses homens, que na verdade são 4 homens, Orson Hyde, Luke Johnson, Lyman Johnson, William McClellan, que vão ser 4 irmãos que vão fazer parte mais tarde do primeiro quórum dos 12. E o Senhor está dizendo aqui nessa revelação o que o Senhor quer desses irmãos. E o Senhor quer que eles saiam para pregar. E o Senhor vai falar sobre isso, né? Eles têm que fazer tudo movidos pelo Espírito. E quando eles falam movidos pelo Espírito Santo, é Escritura. Então a gente pode ligar lá atrás, na sessão anterior, quando o McLaren tentou fazer uma escritura e não conseguiu, né? Porque ele não seguiu esse padrão, que é o padrão que para que você possa escrever alguma coisa que seja considerada uma escritura, precisa ter o Espírito do Senhor. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, escritura. Nós temos as escrituras que são aquelas que regem a igreja, os mandamentos e tudo. Então essas, né, o Senhor não vai, quando o Senhor me dá uma revelação que para mim é uma escritura, não significa que eu vou ter que escrever e mandar para a igreja, né? Não faz sentido, né? Mas muitas coisas que acontecem na nossa vida, por causa do Espírito Santo que está naquela ocasião, né? Seja uma entrevista com um líder, seja uma conversa com o seu cônjuge, alguma coisa que o Espírito toca tão fundo, aquela conversa, aquele assunto que foi tratado ali, para nós é uma escritura, não é? Por exemplo, nossa bênção patriarcal. O presidente Benson falou que a nossa bênção patriarcal é a nossa escritura particular, é uma escritura feita para nós. Então, eu já tive algumas situações assim que, numa entrevista com o líder, você sai tão edificado que aquela conversa marcou tanto que para mim é como se fosse uma escritura. E é isso que o Senhor está dizendo aqui, ó. Tudo o que disserem, quando movidos pelo Espírito Santo, será escritura.
será a vontade do Senhor, será a mente do Senhor, será a palavra do Senhor, será a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. Então, para Joseph Smith, essa designação era tudo que ele recebesse por conta do poder do Espírito Santo, era escritura para a igreja, né? Para a igreja, deveria ser registrada, porque seria escritura para a igreja. E nós temos aquelas que são para nós, né? Que vão estar no nosso diário para nos ajudar a fortalecer a nossa fé, o nosso testemunho, né? Aquela revelação pessoal que a gente recebeu, que é a vontade do Senhor, a mente do Senhor para nós. Então a gente tem essas duas linhas aqui, né? Bom, vamos continuar. Aí ele continua ali, ó. Eis que essa é a promessa do Senhor a vós, meus servos. E a 6 é linda. Portanto, tende bom ânimo e não temais, porque eu, o Senhor, estou convosco e ficarei ao vosso lado. E testificareis de mim, Jesus Cristo, que sou o Filho do Deus vivo, que eu fui, que eu sou e que eu virei. Então, é isso que esses irmãos, eles tinham, essa revelação dada para eles, a vontade do Senhor. E isso aqui para eles era escritura, certo? Dada pelo Espírito Santo, para mostrar a mente do Senhor, a vontade do Senhor para a salvação. Quando a gente lê sessões assim como essa 68, que foi dada para esses 4 irmãos, a gente pode ler com esses olhos, ó, quais as lições que o Senhor está tentando me ensinar através dessas pessoas aqui. O que o Senhor está tentando me mostrar aqui, né, quando eu estudo isso? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, né? Não tem medo de pregar o Evangelho. E quando você fala com o poder do Espírito Santo, né, e a vontade do Senhor, a mente do Senhor, é a Escritura, né? Então, não quer dizer que a gente vai ter que registrar aquilo que eu falei, registrar e tudo, mas é a Escritura, é a mente do Senhor, né? Falado para nós, naquela ocasião, pelo dom do Espírito Santo. Então, eu sou ex-missionária, eu tive algumas experiências assim, né, de estar ensinando o Evangelho e o Espírito ser tão forte que aquilo que foi conversado ali, né, é confirmado pelo Senhor. A gente sabe que a mente do Senhor é a vontade do Senhor para aquele grupo, para aquelas pessoas que estão sendo ensinadas. E edifica todos nós, porque o Espírito Santo está junto, né? E aquilo que é falado é Escritura. Adoro isso. Bom, a gente vai dar um pulo agora, porque o Senhor dá várias normas aqui, mas a gente vai lá para o 25. O 25 fala: e também se em Sião, ou em qualquer de suas estacas organizadas, houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho do Deus vivo e do batismo do novo Espírito Santo, pela imposição das mãos, quando tiverem 8 anos, sobre a cabeça dos pais, seja o pecado. Então, duas coisas. Primeiro aqui, é que lá na seção 20, quando o Senhor deu a lei da igreja, né, na seção 20, e ele fala sobre batismo e tudo, quando fala sobre a idade da responsabilidade, lá no 2071, ó, 2071 diz: ninguém pode ser recebido na igreja de Cristo a não ser que tenha alcançado a idade da responsabilidade perante Deus e seja capaz de arrepender-se. Aqui ele fala qual é a idade da responsabilidade. Então, com 8 anos. Se com 8 anos, né, os filhos não tiverem sido ensinados a compreender a doutrina de Cristo, que é o que? Fé, arrependimento, batismo do Espírito Santo, sobre os pais, então vai ser o pecado. Então, isso significa que se os filhos se desviarem, a culpa é dos pais? Não. Os pais têm que ensinar os filhos a compreenderem a doutrina, né, do Salvador. Então, precisamos ensinar, não esquecendo que eles também têm livre-arbítrio, não é? Mas nós precisamos ensiná-los, é nossa responsabilidade. A gente não pode deixar essa responsabilidade
de lado, né? Eles precisam ser ensinados a compreender o amor do Salvador. No 26, ensinarão seus filhos a orar e a andar em retidão perante o Senhor. Então, isso é nossa responsabilidade. Ensiná-los a se prepararem para o batismo, a compreender essa doutrina, né? E a aprender a orar, saber onde ir para buscar ajuda, né? Escritura maravilhosa que eu adoro, está lá em 2 Nef 25, 26, que todo mundo conhece. E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Então, o Senhor está dizendo que em Sião, né, os pais, né, lá em Sião, da igreja, que precisam ensinar os filhos a compreenderem essa doutrina, né? Então, daí a gente ouve o presidente do McKay falando que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Aí tem aqueles pais cujos filhos se desviaram, né? E é frustrante. Então, eu não tenho, né, os filhos não estão na igreja e agora, não é? Então, não sou uma pessoa sucedida, né, bem sucedida nos padrões da igreja, porque nenhum sucesso compensa o fracasso no lar, e a gente acha que porque o filho desviou, nós não fomos bem sucedidos, e aquele drama, né? Mas o Elder Hafen, numa conferência, disse assim que há um sucesso que compensa o fracasso no lar, e é a expiação de Jesus Cristo. É para ele que a gente deve pedir ajuda, deve correr, deve se dirigir, quando um filho, através do livre-arbítrio dele, se desvia, né? Depois de tudo que nós fizemos, para ensiná-los a compreender a doutrina de Cristo, a orar. Não lembra que a expiação do Salvador está lá, né, de braços abertos, e é a ele que a gente precisa recorrer, né, por ajuda, né? E tentar sempre mostrar que a fonte de toda remissão de pecados, a fonte de toda bênção, é o Salvador, Jesus Cristo. Então, como pais, nós precisamos fazer isso, né? Eu penso muito em Leí e Saria, que ensinaram todos os filhos, né, a compreender a doutrina de Cristo, a orar, e ainda assim, a mãe Lemuel foram por outro lado. Saria e Leí estavam errados, ensinaram errado, fizeram alguma coisa errada, a culpa é deles? Não. Livre-arbítrio. Mas tá aí a expiação do Salvador, né? Que nós podemos contar com ela para nos ajudar e sem perder as esperanças. Então, é isso. Então, essa é a sessão 68 de Doutrina e Convênios. A sessão 69, então tá tudo certo, já acertaram tudo, vai imprimir mesmo, eles vão levar todas as revelações lá para Independence, onde W.W. Phelps tem a gráfica. Então, ele ficou lá e Doutrina e Convênios vai ser, né, o livro de mandamentos vai ser impresso lá. A gente vai falar dessa história mais para frente. Mas quem é designado para levar as revelações até Independence é Oliver Cowdery. E o senhor é muito bondoso, né? O senhor preocupado que ele vá sozinho, né? E para protegê-lo também, o senhor fala, não, você não vai sozinho. Eu vou designar alguém para ir com você que seja verdadeiro e fiel. Então, para te acompanhar, né? Para cuidar, para proteger. Se acontece alguma coisa, tem alguém ali, uma testemunha também. Então, o senhor não ia deixar que ele fizesse isso sozinho. Então, ele seria escolhido alguém verdadeiro e fiel para ir com ele. E a pessoa escolhida, né, pelo Senhor para acompanhar Oliver Cowdery nessa missão é John Whitmer. E o Senhor dá aqui tudo o que eles têm que fazer nesse caminho, né, até chegar lá no fim do mundo, que era o Missouri, né, que eles deviam ir pregando, expondo, escrevendo, copiando, selecionando, obtendo coisas para o bem da igreja. Então, dessa designação. Mas isso aqui me chama atenção. Muitas vezes, né, se vocês
se nós fôssemos designados para uma missão muito importante e o Senhor falasse assim, ó, você vai, mas não vá sozinho, vá com alguém que seja verdadeiro e fiel. Quem a gente ia gostar de estar do nosso lado nessa jornada, né? Que é verdadeiro e fiel, que é alguém que vai estar ali dando suporte, dando apoio, incentivando e fazendo escolhas certas, né? Então, eu tenho alguns aqui que eu gostaria que tivesse do meu lado nessa jornada, né? Então, John Whitmer foi o escolhido. E na sessão 70, para terminar, eles então, tá tudo pronto para irem, né? Para Independence e tudo. E aqui o Senhor, então, através de revelação, fala que o dinheiro, esse dinheiro todo que eles, todas essas doações que eles receberam, uma parte para o sustento dessas pessoas que estariam trabalhando de tempo integral, dedicados, né, o tempo todo para a igreja. Então, principalmente agora que eles vão lá para Independence, né, o Oliver Cowdery e tudo, eles deveriam tirar o sustento deles desse dinheiro. Então, o dinheiro só para o sustento, né? Aí o resto do dinheiro seria entregue para o bispo, para que ele pudesse fazer as coisas que ele precisava fazer lá. Mas isso aqui vai gerar, em 1832, março de 1832, vai começar uma coisa chamada Firma Unida, que é o quê? Aqueles membros que trabalham, se dedicam 24 horas para a igreja, eles não têm condições de trabalhar para o sustento da família. Então, a igreja vai ter esse fundo que vai dar suporte financeiro para essas pessoas, né? Então, isso vai mais ou menos começar aqui nessa 70 e ele termina nesse bloco que a gente estudou falando: eis que eu, o Senhor, sou misericordioso e abençoá-los-ei, e eles entrarão no gosto dessas coisas. Então, um Senhor misericordioso está, né, cuidando da obra dele, realmente está dirigindo passo a passo, como ele quer que a igreja cresça, como ele quer que a igreja seja administrada, né? Tudo direitinho, perfeito, porque é a igreja de Salvador. Então a gente vê essa misericórdia, essa compaixão, esse amor dele, as inúmeras vezes que ele perdoa os pecados, falou dessa vez, tá, vamos para frente, olha para frente, não olha para trás, continua o seu caminho que vai dar tudo certo. Esse é o Salvador, né? E fala isso para nós também. Muito bem. Então, essa é a semana, esse bloco da semana que a gente estudou, né? O 67 a 70. A semana que vem tem mais coisa boa. E estamos chegando na 76, que eu adoro. Não vejo a hora, estou contando os dias para chegar. Uma boa semana para todo mundo. A gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.